E depois daquela saída circense do ministro Moro Iscariotes, mãe de Ná, lá do Ministério da Justiça, voltou à tona um assunto que incomoda bastante os eleitores do Bolsonaro. Quem foi o responsável pelo atentado que ele sofreu ali na época da campanha das eleições? O vídeo de hoje é bem sério, eu quero trazer alguns pontos aqui pra gente refletir, então, por favor, já curte, comenta, compartilha, que é pra gente alcançar mais pessoas e não esquece de verificar se ainda tá inscrito no canal. Eu achei uma thread muito interessante lá no Twitter, que é do meu amigo Otávio, eu recomendo a todos que sigam o perfil dele, que traz alguns pontos muito importantes sobre o caso do Adélio, a troca da superintendência do Rio de Janeiro, e mais alguns atores ali, parece que tem o nome do Freixo, do Jean Willis. Vamos dar uma olhadinha nas imagens que eu separei. Uma bomba nuclear no Rio de Janeiro, por Alberto Saraiva. Sigam o fio. PSOL e MBL entraram no STF para anular a nomeação de Rolando Alexandre para a diretoria-geral da Polícia Federal, por ele ter removido para Brasília o superintendente da PF no Rio. Mas não é de hoje que esse pessoal aí anda misturado e revoltado com essas trocas na Polícia Federal. Essa foto que eu tô mostrando para vocês repercutiu bastante, é de maio do ano passado e mostra ali o nosso garotinho Kim do Bumbum Livre junto com o Freixo numa conversa que parece bem amistosa. O que será que eles estavam conversando já desde aquela época? E quando se aventou o nome do Ramagem, aliás, chegou a ser publicada, né? A nomeação do Ramagem para o comando da Polícia Federal. Eu separei essa matéria aqui porque é interessante que eles colocam assim, ó: movimentos políticos de esquerda e de direita. No caso, a direita é representada pelo MBL. A gente sabe que sempre teve aquela direita permitida que aparece na mídia como representante da direita, mas que no fundo está agindo ali em conjunto com o pessoal da esquerda, com todos os poderosos, e foi isso que o MBL se transformou. Inclusive, já teve rumores aí há um tempo atrás de que o MBL teria recebido dinheiro do PSDB lá na época do impeachment. É público, tem matérias, basta vocês procurarem na internet. Segue a linha dizendo: Bolsonaro queria há algum tempo a substituição da chefia no Rio de Janeiro, sem conseguir que Moro e Valeixo fizessem isso. Há informações de que o superintendente do Rio de Janeiro prevaricou ao não dar voz de prisão em flagrante ao governador Wilson Witzel por um caso mantido em sigilo. Que interessante! Que caso seria esse? Mas o nome de Witzel já anda envolvido em outras polêmicas. Presta atenção nessa matéria aqui, ó. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é citado em esquema de corrupção, lá no caso da Operação Calvário. Isso foi em janeiro desse ano. Então, a Calvário atingiu seu ápice em dezembro do ano passado, quando foi decretada a prisão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e logo depois ele foi solto ali, né, por ordem do ministro Napoleão Maia, do Superior Tribunal de Justiça. Mas não foi só no Rio de Janeiro que trocou o comando da PF, como vocês podem ver aí, né? 5 superintendências foram trocadas, inclusive essa do governador da Paraíba que eu acabei de citar. Então não é uma coisa localizada, mas essa foi a principal discórdia, né? A troca do comando lá no Rio. Vamos continuar. Alguns pontos, muitas dúvidas, e é agora que a coisa começa a ficar séria. O PSOL e o Freixo não querem que haja a mudança porque temem uma reviravolta no caso da morte de Marielle no que tange ao mandante? Será? É uma coisa a se considerar. Ou tem a ver com Adélio, ex-filiado ao PSOL, que comprovadamente visitou o Jean Willis, deputado do PSOL Rio de Janeiro, olha a casualidade, na Câmara dos Deputados, em cuja portaria tinha um álibi forjado para ele, Adélio, no dia da facada. Quem não lembra disso? Eu vou ler aqui então um trechinho
dessa matéria que é do site oficial da Câmara dos Deputados e que esclarece muita coisa, ó. A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados esclarece que os registros em sistema de entrada de Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado contra o deputado federal Jair Bolsonaro, na época ele era deputado, no dia 6 de setembro de 2018, foram objetos de ocorrência policial no dia 13 de setembro no departamento da Polícia Legislativa da Casa, finalizada no dia 18 do mesmo mês. O aludido procedimento concluiu que os registros decorreram de um equívoco do recepcionista da portaria onde acessa o sistema de identificação de visitantes. Né? O recepcionista se enganou, coitadinho. Então, olha a desculpa que eles deram. O recepcionista acessou o sistema por volta das 18 horas do dia 6 de setembro, né? No mesmo dia que houve o atentado, a pedido de 2 policiais legislativos que, tão logo tiveram notícia por meio da imprensa do atentado ao deputado Jair Bolsonaro e do nome do principal suspeito, buscaram verificação no sistema possíveis registros de entrada de Adélio na Câmara. E agora começa a ficar melhor, ó. Ao identificar 2 registros, então o Adélio esteve na Câmara 2 vezes. Ao identificar 2 registros de entrada de Adélio no dia 6 de agosto de 2013 com a imagem arquivada de seu documento de identidade, o recepcionista achou por bem incluir o CPF de Adélio, que até então não constava no sistema. Ele quis arrumar o cadastro do Adélio lá no sistema, com a intenção de deixar o cadastro atualizado. Sei, tá. Uma vez que o perfil do usuário do sistema não lhe permitia fazer a inserção de dados sem o registro de nova entrada do visitante, o recepcionista, com o objetivo de acrescentar a informação do CPF, acabou efetuando equivocadamente 2 novos registros de entrada. Mas isso só foi possível porque o Adélio já tinha visitado a Câmara e, casualmente, foi lá no gabinete do Jean Willis, que todo mundo sabe o quanto ele detesta o Bolsonaro. E aqui tem uma matéria, ó, que fica mais claro ainda. Adélio Bispo visitou o gabinete de Jean Willis 2 vezes. Ele nega. Jornalista Oswaldo Eustáquio revelou que uma testemunha garantiu que Adélio Bispo visitou o gabinete de Jean Willis por 2 vezes. Não foi nenhuma, foram 2. A testemunha, diz o jornalista, deu essa informação à Polícia Federal no inquérito que apura a tentativa de homicídio contra o presidente Jair Bolsonaro. Jean nega e diz que essa informação é uma armação contra ele, mas está lá o registro na Câmara dos Deputados. Por que que a Polícia Federal não investigou isso aqui um pouquinho mais a fundo? É de se perguntar, né? Estranho. Aí aqui. Por que Valeixo encerrou a investigação sobre Adélio, concluindo que tinha agido como lobo solitário quando há vídeos mostrando a participação de outras pessoas que inclusive lhe entregaram a faca usada no crime? Eu vou mostrar um trechinho, mas tem várias coisas estranhas nesse vídeo do dia do atentado, mas só esse trechinho aqui que vocês vão ver já deixa muito claro que nem mesmo no dia do atentado Adélio estava sozinho. Prestem muita atenção. Não, mas calma, rapaz, não dá agora, cara! Calma, irmão, calma, irmão! Estranho, né? Vocês viram o Adélio ali no cantinho, a imagem não tem uma qualidade boa, mas dá pra ver claramente que tinha sim mais gente com ele no dia. E se a gente aqui, pobres mortais, já notou isso com esse vídeo que tá à disposição de todo mundo, como a PF não foi investigar essas pessoas que estavam com ele no dia do atentado? Seguimos aqui nessa linha de raciocínio.
porque nunca foi devidamente investigada a renúncia de Willis ao mandato em favor do David Miranda, que casualmente ali é companheiro do Verdevaldo. E aqui foi apresentado, foi pedido para a Polícia Federal investigar isso. A PF vai investigar suposta venda do mandato de Jean Willis para marido de Verdevaldo. A Polícia Federal vai investigar a suposta venda de mandato do parlamentar Jean Willis, informa o site O Antagonista. Em janeiro, o então deputado reeleito renunciou ao mandato, ele nem chegou a tomar posse e já vazou do Brasil e deixou do país alegando ser vítima de ameaças. Em seu lugar, assumiu o posto o David Miranda, marido do Verdevaldo, jornalista responsável pelo vazamento de supostas mensagens entre Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, ocorridas durante a Operação Lava Jato. O pedido de investigação por suposta venda de mandato do parlamentar Jean Willis foi feita pelo deputado José Medeiros. E até agora a gente não teve mais informações, tudo muito estranho. E segue aqui a linha. De onde vieram os recursos financeiros que permitiram a Jean Willis quitar o apartamento que comprou no Rio? Como se pôde ouvir ele próprio dizer nos grampos do Intercept. Então teve o ano passado uns vazamentos, uns grampos, algumas pessoas confirmam a autoria, outras não. Ali tinha conversas em que supostamente o Jean Willis negociava, né, pediu dinheiro do restante da venda. Teve a quitação desse apartamento aqui, que é bem fácil de verificar, se ele quitou, se ele não quitou. Acredito que para a Polícia Federal não tenha nenhuma dificuldade para acessar essas informações, mas a história ficou meio abafada, tudo muito estranho. Nesses mesmos grampos, Willis cobra de David o restante do dinheiro. Por que isso também não foi investigado pela PF? Houve a venda do mandato? Quem pagou, né? Por que isso não foi mais a fundo? E aqui tem um tweet que é do perfil do Jean Willis oficial, tá à disposição, vocês podem entrar lá e conferir. E olha só o que ele diz. Apesar disso, nunca ofendi o Verdevaldo, sempre o tratei com respeito e nunca questionei publicamente sua arbitragem partidária, a força da grana que compra candidaturas. Como assim? Por que isso não foi investigado? Lembrando que o Jean Willis é do Rio de Janeiro, esse pessoal aí todo é do Rio de Janeiro. Moro e Valeixo deram cobertura às ações ou inações da PF do Rio no caso Adélio? Não sei. Moro é cúmplice? Abafar o caso era uma de suas missões no Ministério da Justiça? Agora a gente já começa até a ficar com dúvida com relação a isso aqui. Por que a troca do superintendente do Rio de Janeiro sempre foi um pomo da discórdia entre Moro e Bolsonaro? Eu ficava me perguntando por que ele faz tanta questão que seja aquela única pessoa ali, não podia ser outra. Chegou a se apresentar a lista com 2, 3 nomes de pessoas qualificadas, mas ninguém servia, tinha que ser essas pessoas. Por que especificamente no Rio e não em qualquer outro estado, né? Porque tem muita gente aí também perguntando por que ele não trocou o comando lá em Minas Gerais, já que o atentado ocorreu lá em Minas Gerais. Será que a resposta para esse atentado está justamente no Rio, por todos esses atores, todas essas dúvidas que eu tô levantando aqui no vídeo? O que vocês acham? Deixa para mim aqui nos comentários. E por que as alegações de Moro da interferência nos trabalhos da PF se localizavam justamente no Rio de Janeiro? Sempre se disse que Bolsonaro queria a troca da superintendência do Rio de Janeiro para acobertar o caso Queiroz, que é isso que a mídia tá dizendo, né? Para acobertar o Queiroz, para acobertar os filhos, bababá, bababá. O que é falso. A investigação não é da PF, então estão mentindo para você. Essas pessoas que falam essas coisas são mentirosas, estão mentindo. E sim do Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil, que se reporta ao Witzel. E que, aliás, né, parênteses aqui, até agora, diz que tem tantas provas, mas não existe nenhuma denúncia. Até agora não foi feita nenhuma denúncia. Por que o Ministério Público não fez a denúncia para levar esse caso adiante? É estranho, no mínimo.
O governador do Rio de Janeiro é cúmplice? Será que a sua não prisão, aquela que a gente falou lá no começo, tem a ver com o caso Adélio? Estranho. Rodrigo Maia também é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Olha quanta coincidência. E é muito ligado ao PSOL de Freixo e ao PCdoB de Orlando Silva, interessados direta ou indiretamente na morte de Bolsonaro. Será Maia também cúmplice? Agora a gente já começa a suspeitar de muitas coisas. E aqui tem uma matéria para mostrar a proximidade aí entre o Freixo e o Maia, porque é aquela falsa oposição, né? Então eu peguei essa matéria aqui do site Antagonista. Eleição no Rio de Janeiro. Na hora que o PT aderir, a gente vai aderir também. Vai ser PSOL, PT e DEM. Mais cedo, no plenário da Câmara, antes do início da sessão solene em homenagem à Igreja Universal, lideranças do PT e do PSOL negociavam a ordem de fala dos deputados. Rodrigo Maia, que presidia a sessão, disse no microfone: agora que o PT vai apoiar o Freixo no Rio, agora a coisa vai. Na hora que o PT aderir, a gente vai aderir também. Vai ser PSOL, PT e DEM. O Marcelo Freixo é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e a matéria é de julho do ano passado. Então é aquela oposição de fachada, a direita permitida, mas nos bastidores todos eles estão muito amiguinhos, com conversinhas na lancheria, alianças, é tudo muito estranho. Segue. Maia era o presidente da Câmara quando o falso registro de Adélio na portaria da casa no dia do atentado contra Bolsonaro foi feito. E uma estranha e rápida apuração concluiu que foi um erro, né? Um engano, como eu mostrei aí, um erro do funcionário. E se encerrou o caso, ponto, ninguém mais investigou, não foram a fundo. Isso daí, pra mim, desculpa, mas cheira, no mínimo, a negligência. Maia também estará envolvido na trama? Temos que perguntar, principalmente por causa desse registro, que ele era o responsável, essa investigação aí estranha. Segue. Por que o STF blindou o Adélio? Por que a famosa segunda turma impediu que a Veja e outros órgãos o entrevistassem? Por que ninguém pode entrevistar o Adélio? Se até o Lula, né? Se eles disseram que é comum a imprensa conversar com presos, por que o Adélio não pode ser entrevistado por ninguém? E a pedido de Felipe Santa Cruz, outro carioca, mera coincidência, o presidente da OAB, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando que ele tem fortíssimas ligações aí com o Partido Comunista. Deem uma olhada no vídeo, porque o STF se apressou a blindar os caríssimos advogados que faziam a defesa do esfaqueador? Muito estranho. Quem pagou honorários da equipe de 4 advogados para defender Adélio e que chegou a juiz de fora de jatinho em menos de 24 horas da tentativa do assassinato de Bolsonaro? A PF não descobriu nada sobre isso nos 15 meses de Moro ministro, e aqui eu quero mostrar mais um vídeo para vocês. Presta muita atenção no que o advogado do Adélio vai dizer nesse vídeo. Esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. Porque é interesse dele isso. Não, o que tem de segredo? Por que esses segredos? Por que não é aberto isso ao povo brasileiro? Aqui se trata de segurança nacional? Sim. Existe, como eu te falei, uma cláusula de confidencialidade. Se essa pessoa, que inclusive deve à defesa, porque ela ficou de voltar no escritório, entregar alguns cheques, se for do interesse dessa pessoa, ela retirar aí o manto do anonimato... E as declarações para a Receita Federal? Desses recebimentos. Não, o recebimento é um só, que já foi feito pela imprensa toda, R$5.000. Isso será feito no CPF do Adélio, na declaração de imposto de renda. E os aviões, tudo isso? O avião sou eu. Mas então o senhor está sendo muito caridoso. Então isso que o senhor está fazendo para ajudar o Adélio é por caridade? Porque nenhum povo brasileiro consegue, ninguém, nem eu, nem nenhum desses aqui consegue bancar uma defesa com esse batalhão e com todos esses necessários aí, esses penduricalhos na defesa de um criminoso que já se mostrou que veio. Eu não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanon, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar o nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Não temos nada contra o presidente Bolsonaro, desejamos vida longa ao presidente Bolsonaro, um bom governo, mas a defesa... Estranho, né? Por emissoras de televisão. Isso foi investigado, foi
a fundo para saber que emissoras seriam essas, que histórias seriam essas, porque eles só ficam dizendo que bloquearam a investigação no celular, mas só tem como avançar a investigação pelo celular com tantas outras coisas aí para serem averiguadas. Vamos seguir aqui. O que levou Alexandre de Moraes a impedir, ao arrepio da Constituição, a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF, com a estapafúrdia alegação de que ele é amigo da família Bolsonaro, que já foi explicado, né, que o Bolsonaro não é amigo dele e tal, que eles se conheceram depois desse atentado, ficaram próximos, porque evidentemente o Ramagem era o responsável pela segurança do presidente, inclusive no dia daquela foto que circulou pela internet, ele estava de serviço, fazendo a segurança ali do presidente. Será que o real motivo não seria a troca do superintendente do Rio? É uma dúvida. Como fica tudo isso quando se sabe que só depende de Rodrigo Maia recepcionar um dos 40 pedidos de impeachment de Bolsonaro, que já estão na mesa dele? Estranho. E por que Celso de Mello deu um prazo para que Maia se pronuncie sobre esses mesmos pedidos de impeachment em mais um ato da série Nunca Antes na História desse País? Vale lembrar, né, que no passado, durante os governos esquerdistas, mais especificamente ali no governo Dilma, tinha vários pedidos de impeachment, nunca o STF se pronunciou, nunca falou nada e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe e que também, casualmente, eu já levantei isso aqui, foi pego assim um pedido de impeachment escolhido a dedo, que era da Janaína Pascoal e de outros dois que estão intimamente ligados com a esquerda, né, o Hélio Bicudo, que inclusive foi um dos fundadores do PT. É tudo muito estranho. E aqui tem a matéria, né, que o Celso de Mello dá 10 dias para o Maia informar. Essa matéria foi do dia 23/4, então em breve aí o prazo tá estourando. Vamos ver qual vai ser a resposta de Maia. Segue aqui. O fato é que a troca da chefia da PF no Rio de Janeiro foi o pivô das saídas de Valeixo e Moro dos cargos que ocupavam no governo Bolsonaro. E há muito mais para ser apurado do que minhas perguntas levantam e supõem. Eu penso que Bolsonaro e a ABIN de Alexandre Ramagem e Rolando Alexandre têm as respostas. Alberto Saraiva achando que a bomba tem milhares de quilotons e que vai explodir. Tudo isso é realmente muito estranho, são muitas ligações e eu acho também que a ABIN deve ter muitas respostas, mas a ABIN não podia fazer investigações. Agora que trocou o comando da Polícia Federal, acredito que muitas das nossas dúvidas serão solucionadas. E vocês, o que acham dessa história toda?